A Bíblia desencoraja o endividamento e nós encontramos pelo menos 26 textos na Bíblia que mencionam o quadro do endividamento e normalmente associados a uma experiência negativa. Será que é pecado pedir dinheiro emprestado? As pessoas constatam ou procuram fazer face a necessidades presentes, hipotecando aquilo que é o que vão receber no futuro. Este é o drama central desta falta de liberdade. Antes de qualquer plano financeiro para sair da dívida, o conselho de facto é pensar que nós não conseguimos governar a nossa vida. Não conseguimos na saúde, não conseguimos. Podemos fazer o máximo para alcançá-la, mas as circunstâncias aparecem, as dificuldades aparecem, na saúde, na família, no emprego. Portanto, o reconhecimento da soberania de Deus é um passo fundamental. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa primeira emissão. É aqui, na Visão, onde a atualidade espiritual acontece. Nesta primeira talk, nós teremos como convidado Paulo Sérgio Macedo. Eu sou Dário Santos e serei o vosso anfitrião. O Paulo, nosso convidado, é formado em Relações Internacionais. Ele exerce um ministério local e internacional na liberdade religiosa. E na visão geral desta lição, nós aprenderemos como lidar com a dívida desde uma perspectiva espiritual. Fazendo um zoom, analisaremos a dívida como um fenómeno complexo, com os aspectos pessoais, socioeconómicos, históricos e, obviamente, também espirituais. Todos nós estamos habituados a ver produtos de contrafação no mercado. Relógios, DVDs, softwares, artigos eletrónicos. Em algum momento da nossa vida, todos nós seremos tentados a aderir a esta proposta. Em primeiro lugar, porque o preço é apelativo e a crise aperta. Em segundo lugar, pelo consumismo. Consome porque o teu valor nesta sociedade é medido pela roupa que vestes, pelo carro que conduzes, pelo local onde passas férias, pelo valor que tu tens na conta bancária e não por aquilo que tu és verdadeiramente em essência. E terceiro, pelo relativismo, ou seja, como a sociedade foi madrasta e não me permitiu ter o status financeiro para adquirir marcas registadas, então qualquer recurso é válido, inclusive o endividamento. E no itinerário que nós vamos fazer, nós encontramos um texto que está em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 7, que diz assim: o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é o servo do que empresta. Se nós pudéssemos dar uma definição de dívida, seria viver hoje com aquilo que se espera ganhar no futuro. Paulo, a Bíblia desencoraja o endividamento. E nós encontramos pelo menos 26 textos na Bíblia que mencionam o quadro do endividamento e normalmente associados a uma experiência negativa. Será que é pecado pedir dinheiro emprestado? Bom, antes de mais, como este é o primeiro programa, deixa-me desejar-te a ti e desejar à Igreja de Setúbal felicidades e que aquilo que nós venhamos aqui a fazer possa ser útil a quem nos está a ouvir e também para a nossa reflexão. Nós vamos chegar à conclusão, à medida que vamos falando sobre este assunto e o estudo da Bíblia, nos textos da Bíblia que nos ajudam a refletir sobre ele, que o problema central não é nós vermos se a dívida é um pecado ou não, mas é nós aferirmos o que é que está em primeiro lugar na nossa vida. Porque a definição que tu encontraste é uma definição correta. De facto, nós falamos em dívida como uma obrigação que estamos a assumir para o futuro, que estarmos a viver com algo que estamos com expectativa de vir a angariar no futuro, que pode não acontecer ou pode acontecer. Mas o centro tem a ver com aquilo que nos leva a tomar uma decisão de hipotecar aquilo que é a nossa segurança futura, aquilo que é a previsibilidade do que podemos ter no futuro. E este é um assunto sensível. Nós temos vindo a estudar assuntos muito importantes nas últimas semanas, nas lições do estudo da Bíblia que temos feito, que têm a ver com o nosso relacionamento com Deus, com a fidelidade, que têm a ver com o modo como nós nos comportamos perante aquilo que, sendo Deus é Deus de tudo, mas daquilo que nos foi dado lhe devolvemos em dízimos e em ofertas. Temos estudado também aquilo que tem a ver com a nossa responsabilidade perante a Igreja, perante as outras pessoas. E nós agora chegamos a um ponto em que vivemos, como tu disseste bem, um momento histórico sensível.
Porque nós temos textos que nos indicam que a postura que devemos ter perante um encargo para o futuro, que é uma dívida financeira, é muito diferente daquilo que estamos habituados a ver na nossa sociedade. E não vou aqui culpar somente publicidade, nem o incentivo ao consumo que nós vemos de instituições, não é só isso. É a maneira como hoje em dia nós quase que necessitamos de fazer face ao mais elementar da vida, como uma casa, através do recurso a esta obrigação ao futuro. E não vamos, obviamente, ir por aqui por um caminho de condenação, mas também não vamos com um caminho de ser decisivos em relação àquilo que devemos fazer sobre a nossa vida. O que nós temos de procurar é, numa sociedade em que os textos nos chegaram revelados através de profetas, das palavras de Jesus, que nos chegaram pela inspiração da Bíblia, ir procurar princípios fundamentais que nos ajudem a lidar com um contexto radicalmente diferente daquilo que foi o contexto em que eles foram escritos, em que eles foram inspirados aos autores. Deixa-me só dar um exemplo muito rápido disto, muito rápido. Hoje em dia, quando nós falamos em dívida, nós falamos, a primeira coisa que nos lembramos, que quase todas as famílias têm, é uma dívida referente à casa. E durante anos a fio, aliás, o nosso manual aflorou isso, tem sido racional optar por um endividamento em relação à casa, porque a muitas famílias é inacessível os preços a que estão os arrendamentos. Portanto, algo que à partida é inconveniente, muitas vezes torna-se racional sob o ponto de vista financeiro. E nós temos que procurar os tais princípios que nos ajudem a nortear neste mundo difícil em que nós vivemos hoje, em que tudo é gasto hoje com coisas que nós ainda não temos a expectativa de vir a ganhar. Esse é que é o problema da dívida. Até, Paulo, seguindo a tua linha de pensamento, é verdade que a contextualização bíblica vai nos ajudar a ter uma hermenêutica para poder retirar esses princípios. Porque se nós fizermos uma aproximação ao texto, estamos a falar talvez de uma agricultura de subsistência, cultura patriarcal, e nós hoje estamos inseridos num sistema financeiro. E esse sistema financeiro também tem um cenário macroeconómico, e que nós não estamos numa aula de economia, é verdade, estariam outras pessoas aqui mais avalizadas para falar sobre o tema, mas nós não conseguimos, talvez, ter uma mesma postura que tinham patriarcas, profetas, sendo interpeladas nos nossos dias. Eu estou-me a lembrar da recente crise de 2008, a crise da dívida soberana. Para aqueles que não conhecem, talvez a crise da dívida pública, da dívida do Tesouro, em que os juros para os países dispararam e que a Europa foi dividida entre os países que cumpriam e aqueles que não cumpriam. Será que o que se passa num cenário macro, ao nível da governação, é o reflexo que se vivencia também individualmente? Ou há outros fatores que nós não controlamos? É muito fácil, principalmente sob o ponto de vista ético, moral, espiritual, nós criticarmos a sociedade em que vivemos. Mas ninguém quer abdicar do conforto da sociedade em que vive. Essa é que é a realidade. E é muito fácil nós irmos às questões macro, nos países, das instituições. O facto hoje é que o sistema financeiro, e é por isso que se criam bolhas e que acabam por, muitas vezes, elas estourarem, o sistema financeiro é baseado na confiança que as pessoas têm de que o crescimento é ilimitado e que vão ter no futuro meios para pagar os compromissos que estão a fazer hoje. Isto vai desde os países até as instituições bancárias, passando por uma família normal, passando por um crédito pessoal. A expectativa é a confiança de que as pessoas vão conseguir cumprir. Quando há um não cumprimento, nós temos problemas em cascata. E aquilo que nos coloca a lição como grande desafio é pensar porque é que esses problemas chegam. Porque, por um lado, nós vamos, por exemplo, a Deuteronômio, entrando rigorosamente num dos textos, Deuteronômio 28, não vou lê-lo todo porque ele é grande, o versículo 1 e 2 e o versículo 12. Em resumo, o que Deuteronômio diz é que Deus sonha que os seus filhos vivam em prosperidade. Que tenham meios, através das suas bênçãos, para poder ser prósperos, não ter dificuldades, conseguir viver com o seu pão de cada dia e, diz o texto, emprestar a outros na sua necessidade. E, portanto, mas também é verdade que podemos ir à Bíblia e procurar textos em contraposição, que não sendo um apelo à miséria ou à pobreza, nos obrigam a refletir que temos de ter um desligamento sobre as coisas materiais. Então, afinal, Deus quer que nós sejamos prósperos ou que sejamos desligados?
E esta pergunta em si já contém um erro, porque essas duas coisas não têm que ser alternativas, não têm que ser opostas. Nós podemos ser pessoas que temos bênçãos de Deus e ao mesmo tempo não estarmos ligados a elas a tal forma que nos separem de Deus. Há um apontamento muito interessante que diz as 3 razões principais, haverá outras, andei à procura de mais, mas acho que há um resumo muito bom, pelo qual as pessoas e as famílias podem entrar numa situação de dívida. Ou seja, ir buscar dinheiro para conseguir cumprir necessidades, anseios, desejos que são atuais, pagos com dinheiro que ainda não têm e que vão receber no futuro, expectavelmente, digamos assim. O primeiro é a questão da iliteracia financeira. É um aspecto muito interessante, não é assim que chama? Vem na nossa lição, deixa-me utilizar o nosso termo, ignorância. Eu gosto do termo iliteracia financeira. Nós, para lermos, temos que aprender as letras, as palavras, as sílabas, gramática, sintaxe, temos que aprender essas coisas todas. Nós, para sabermos matemática, também temos que saber os fundamentos. Mas, de facto, não tenho a certeza que, como pessoas, como cidadãos, tenhamos desde cedo sido ensinados a sermos pessoas alfabetizadas em termos financeiros. Em termos financeiros, saber como é que se faz um orçamento familiar, saber para onde é que deve ir cada parcela, o que é uma taxa de esforço. Hoje nós ouvimos falar muito nisto, que os juros da casa estão a subir e dizem-nos na televisão, deve analisar a sua taxa de esforço. Se for mais de 35%, deve recorrer ao seu banco. Será que as pessoas em sua casa sabem que é uma taxa de esforço? Que é uma percentagem que nós pagamos, neste caso, para a renda da casa, correspondente ao salário líquido que temos. Isto são coisas elementares, porque toda a gente tem que lidar com dinheiro. E a dívida é uma carga que muitas vezes parte da incapacidade que as pessoas, as instituições têm para lidar com o dinheiro. A segunda tem a ver com a parte emocional que tu falaste. A cobiça, a inveja, são motores que levam a pessoa a contrair dívida para conseguir ter o que a pessoa de lado tem ou o que aspirava e não consegue ter. É um segundo elemento importante. E o terceiro tem a ver com aquelas circunstâncias que nós não conseguimos dominar. E estas merecem-nos um respeito muito maior ainda do que as anteriores, porque tem a ver com uma situação de saúde que chega, uma situação de catástrofe que vem à vida das pessoas, e temos que separar essa situação, sabendo que, de qualquer das formas, a dívida é um problema, por isso mesmo, porque as pessoas constatam ou procuram fazer face a necessidades presentes, hipotecando aquilo que é o que vão receber no futuro. Este é o drama central desta falta de liberdade. É interessante esse pensamento, sabes, Paulo? Esta semana li um autor que dizia que às vezes nós temos, até por orgulho, dificuldade em consultar peritos, experts, e o cristão deve ser humilde. Então ele dizia assim, quando alguém estiver doente, em vez de levarem ao hospital, levem-no aos conselheiros das redes sociais. E vamos ver se efetivamente as pessoas são tratadas. Efetivamente nós temos pessoas no nosso meio, no meio cristão, mas também no meio secular, que são especialistas nesta área financeira, e eu penso que não deveria haver qualquer problema em consultá-los, porque existe uma nomenclatura muito própria da área financeira. Tu falaste na taxa de esforço, podíamos falar de spreads, e há muita gente que não domina esta linguagem e facilmente pode ser vítima até de predadores neste domínio. Aqui no nosso itinerário nós encontramos o termo de mordomia. E a palavra grega para mordomia, oikonomos, que significa oikos, casa, nomos, lei na casa. Ou seja, são pessoas que sabem gerir responsavelmente os seus recursos. Isto é um desafio cada vez mais complexo devido aos estímulos que nós recebemos. Quem é que já em algum momento não fantasiou ganhar a lotaria, o Euromilhões, e há pessoas que até despendem os recursos que poderiam ser utilizados noutras áreas importantes e investem aqui. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da mitologia grega, do toque de Midas, o famoso toque de Midas. Ele pediu que tudo o que ele se tocasse se transformasse em ouro, e parece que a divindade do panteão helénico, Dionísio, assim acedeu. E nós vamos perceber o drama, porque com o desejo realizado, Midas põe a sua habilidade em teste e descobre que tudo aquilo que toca transforma-se em ouro, mas depois vem o outro lado. Por exemplo, a alegria dele vai se transformar rapidamente em desespero quando ele quer comer pão, toca em pão e de repente tem um pedaço de ouro. Ele quer beber água e a água transforma-se em ouro líquido. Portanto, ele rapidamente vai morrer por inanição. E por isso ele pede imediatamente para que esta situação fosse invertida. Às vezes nós desejamos supostas bênçãos que poderiam transformar-se
em maldição na nossa vida. Ou seja, ser mordomo não significa exatamente a quantidade de bens que Deus nos chama para administrar, mas exatamente como é que nós vamos administrar esses bens. Nós encontramos vários mordomos. Adão foi o primeiro, teve que administrar o Jardim do Éden, mas encontramos também Eliezer, de acordo com algumas versões, excelente mordomo. José também na casa de Potifar, e todos eles, tanto no pouco como no mínimo, foram excelentes mordomos. Eu gostava de trazer também a reflexão, já que tivemos aqui um ensaio sobre como é que funciona a organização financeira da nossa sociedade, que não é da agricultura de subsistência, mas tu conseguirias dar algumas pistas de como é que poderemos sair do endividamento, se é o nosso caso? Eu agradeço a reflexão que tu fizeste e gostava só de deixar aqui uma nota. Um pequenino texto está em Hebreus 13:5 e que é muito importante sobre essa questão, precisamente, do que é que se deseja, do que é que se anseia. Todos nós temos no nosso coração determinado tipo de aspirações, e a questão é como é que elas estão orientadas. E a orientação, se é em benefício, se é em prosperidade, se é em bem-fazer à própria sociedade, são coisas muito bem direcionadas. O texto de Hebreus 13:5 diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem desampararei. Paulo, o autor de Hebreus, partindo do princípio Paulo, esta questão do contentamento nos escritos de Paulo são muito importantes. O estar contente não é estar feliz, é estar satisfeito. É o compreender que, seguindo os planos de Deus, teremos aquilo que Deus achar que é indicado para nós. Não sem esforço, não é sentados debaixo de uma bananeira com os braços cruzados, mas com o esforço teremos aquilo que Deus achar indicado. E este princípio do contentamento é importante porque evita muitos desses anseios de correr atrás de vento, não é? Daquilo que o autor de Provérbios, Eclesiastes, chama a vaidade, o que é vão, o que é vazio, que não tem interesse. Perguntaste sobre o seio do indivíduo. Já que tu invocaste as epístolas paulinas, eu estou-me a recordar também de uma expressão que ele utiliza e que nós também temos na sociedade, que é autarquia. Ele utiliza o termo autarquia para as pessoas que exercem domínio sobre si próprias. E isto também abarca a dimensão financeira. Por isso, mais uma vez, eu reforço esta questão: como é que é possível ter controle sobre as dívidas? Vou responder, não respondi há um bocado, mas tenho que chegar lá, porque isto é uma questão de liberdade. De facto, o que nós vemos aqui, preocupamos-nos muito com as nossas liberdades individuais. Chegamos aqui a um ponto em que ser escravo de uma dívida é perder o poder próprio, a autarquia, portanto, o próprio governo da vida, em primeiro lugar, e aquilo que nós podemos ver é Provérbios 22:7, tu citaste no início: os ricos dominam os pobres, aquele que pede emprestado fica na dependência de quem lhe empresta. Estou a usar a versão do livro porque é muito mais fácil para as pessoas que nos estão a ouvir. Contemporânea, não é? Muito contemporânea. Realmente, a liberdade tem muitos destes elementos, e a liberdade financeira é uma delas. Uma pessoa com dívidas tem muito mais dificuldade, por exemplo, em poder, vou dar exemplos muito concretos, em poder pensar em sair de um emprego em que as coisas não estejam a correr bem, ou em que tenha problemas com a pessoa com quem trabalha, ou que não está bem sob o ponto de vista de consciência com esse emprego, porque vai sempre pensar agarrado àquilo que é o presente por causa da prisão da dívida que tem. E quem diz isso diz muitas outras coisas, é só um pequeno exemplo. O primeiro é a questão do reconhecimento da soberania de Deus sobre a vida própria. Antes de qualquer plano financeiro para sair da dívida, o conselho de facto é pensar que nós não conseguimos governar a nossa vida. Não conseguimos na saúde, não conseguimos. Podemos fazer o máximo para alcançá-la, mas as circunstâncias aparecem, as dificuldades aparecem, na saúde, na família, no emprego. Portanto, o reconhecimento da soberania de Deus é um passo fundamental. Depois, o compromisso de não entrar numa espiral. Não é, como é que eu ia dizer, uma situação de dívida não é uma situação que não pode ser encarada sequer com desespero, apesar dela poder ser uma situação desesperada. Quanto mais desespero, sob o ponto de vista emocional e racional, pior vai ser a reação a essa situação. A dívida, como a falta de dinheiro, como qualquer outra situação que crie essa dificuldade. E então, a decisão de dizer eu não me vou endividar mais para resolver a dívida passada é uma decisão importante, porque vai parar a espiral. O segundo passo tem a ver com um compromisso próprio e com os meios ao dispor e com a necessidade, até com ajuda. Tu falaste em mordomia, a nossa igreja hoje em dia fala muito num termo que é gestão cristã da vida. Nós temos seminários para ajudar as pessoas a gerirem com os princípios cristãos a sua vida. É o compromisso de pagar aquilo que se deve e de não gastar mais naquilo que não seja essencial.
É lógico que hoje, já falaste na sociedade que vivemos, nós consideramos coisas essenciais que não existiam há 20, 30, 40 anos atrás. Passaram a ser essenciais à nossa vida. Nem vou dar exemplos para não estar, isso não é essencial, ou alguém dizer, não, mas aquilo também é essencial. Há coisas que nós não tínhamos como essencial e que hoje passou a ser. Isso cada pessoa terá que encontrar qual é o seu nível do que é que considera fundamental na sua vida. Mas a decisão de dizer, tudo aquilo que eu puder vai ser para pagar as minhas dívidas, é uma decisão importante. E depois há um elemento muito prático que a lição nos cita, que eu penso que é muito importante, que é os pequenos passos desse pagamento. Começar por fazer uma coisa muito simples, que é não só, sob o ponto de vista do valor, mas do juro que está a ser pago sobre esse valor em cada dívida, ir cortando aqueles que têm os juros mais altos. E normalmente os juros mais baixos estão na casa, e depois a partir daí, se calhar num carro, mas depois houve alguém que necessitou e quis e aspirou a ter uma televisão que está a pagar com juros já muito mais altos. A ideia é começar por aqueles pagamentos mais baixos, que têm o juro mais alto, principalmente os cartões de crédito, que são aquilo a que mais facilmente as pessoas recorrem em primeira instância e que têm que ser pagos imediatamente no mês a seguir, com juros muito altos. E começar por pagar esses que têm os juros altos e são valor mais baixos, e começando a juntar à medida que eles terminam, não usar esse dinheiro para novos créditos, mas para ir pagando os créditos anteriores. É lógico, aquilo que dizíamos no início, hoje é mais difícil falar nisto, porque a sociedade está toda assente nesta questão do crédito. Eu lembro-me, por exemplo, a primeira vez que os meus pais compraram casa, deve estar a fazer agora 30 anos. Vivemos em casa alugada há muito tempo, com os meus avós, e depois, a primeira vez que compraram uma casa, o juro daquela casa, que custou na altura cerca, do que hoje equivale a dizer, cerca de 60 mil euros ou 65 mil euros. Não era uma casa relativamente simples, boa, mas simples, não muito cara, e o juro eram 24%. Tu imaginas o que era hoje uma pessoa que vai a um banco comprar uma casa com 24% de juros? Era impossível. Só num caso de recessão quase bíblica, apocalíptica. Não dá para pensar sequer o que era, mas era assim há 30 anos, há 35 anos, há 40 anos, e as pessoas ou tinham casas arrendadas, os preços das casas eram mais baixos, a lição chama a atenção de que subiram porque agora os juros são mais baixos e interessa às pessoas fazer circular o dinheiro. Nós o que temos que tentar é, nas circunstâncias que existem em cada momento, não deixar que seja isso a governar a nossa vida. Retirar princípios, não é? Os princípios é que até é o fundamental. Tu dizias há pouquinho, Paulo, na sociedade financeira em que nós estamos inseridos, por vezes nem toda a gente tem a oportunidade de nascer numa família abastada, ou ter recebido uma herança, ou ter nascido numa estrutura que seja desafogada. E o momento que nós estamos a viver hoje, o momento em que as coisas estão cada vez mais caras, as pessoas estão com dificuldade porque o dinheiro cada vez vale menos face àquilo que tem que se comprar. E ninguém pode, de facto, viver na família ou na casa de outra pessoa. Por isso é que os princípios são importantes. Claramente. E não estarmos aqui a dar dicas específicas. Até porque é talvez uma realidade, e há muitos jovens que nos estão a ver, se alguns deles quiserem iniciar um negócio, uma startup, uma empresa, obviamente que se não se financiar na banca vai ter dificuldades em crescer, em desenvolver, não é? Agora, na tal taxa de esforço, num estudo de mercado que eu possa realizar, eu vou tentar perceber quais são as minhas oportunidades, quais são as minhas virtudes, os meus pontos fracos, fazer a minha avaliação, utilizando as ferramentas que hoje se utilizam, Smart, SWOTs e por aí fora, para tentar perceber se eu tenho viabilidade para fazer um caminho. Mas se efetivamente eu não tiver dinheiro da banca, pode ser uma dificuldade em estabelecer o meu próprio negócio, ou até adquirir a minha própria casa. Se calhar eu não vou comprar uma casa com 10 assoalhadas, mas vou adquirir uma casa à minha medida. E é aqui que eu vou entrar num outro tema que tem a ver com o ser fiador. Parece que a Bíblia é específica nesta dimensão pelos riscos que acarreta. Quando alguém é consignatário de outra para poder adquirir um determinado produto, poderão surgir algumas questões complexas. E talvez a mais complexa seja o facto de um dos elementos, sobretudo aquele que não tem capital, a determinado momento tornar-se um incumpridor. E quando se torna um incumpridor, normalmente quem vai assumir a dívida será o meu fiador, ou aquele que foi o consignatário do crédito. É verdade que existem circunstâncias, e uma vez nós vamos ter uma hermenêutica prática e simples. E essa hermenêutica prática e simples nós vamos traduzir no caso, por exemplo, de um filho para um pai, não é? Um filho que quer adquirir o primeiro automóvel, o primeiro carro. Até aí nós podemos tirar alguns princípios úteis e pedagógicos na palavra de Deus. O filho terá que também fazer o mesmo estudo de mercado e perceber se tem condições para assumir a dívida, porque também não é pedagógico que o pai ou a mãe
pague completamente e 100% o carro ao filho, para já ele não vai valorizar o esforço dos pais e não vai dar valor ao carro, e um dia, se não tiver condições para pagar, é uma conta que vai surgir aos seus pais. Eu não sei se tu também gostarias de tecer algum comentário sobre este Olha, tema, eu não que é sei muito complexo. não sei quanto tempo temos. Temos Dário. mais ou menos 5 minutos para concluir E a ainda nossa falta lição. bastante, mas só É quero verdade. dizer duas coisas sobre isto. Primeiro, é que nós devemos nos aproximar com muito respeito pelas pessoas, também neste assunto, como sempre, em todas as partes da lição, porque de certeza que muitas pessoas que nos estão a ouvir já pediram a algumas pessoas para serem fiadoras e outras já foram fiadoras de outras. Mas nós temos que ir àquilo que a Bíblia diz e não sobre a situação concreta de cada um. E a Bíblia diz em Provérbios 6, 1 a 5, meu filho, se ficaste por fiador de alguém que conheces mal, portanto está a falar aqui do conhecimento de alguém que não seria o caso do filho, mas no Provérbios 17, no versículo 18, diz, é prova de pouco juízo ficar por fiador de outra pessoa. É muito mais longe. Portanto, o princípio que está aqui em causa é não procurar não ser fiador. E, obviamente, sob o ponto de vista de um cristão, procurar não obter fiador, porque isso é por maioria de razão. Portanto, se não é suposto eu ser fiador de alguém, não vou pedir a alguém para ser meu fiador num determinado assunto. Mas o comentário que eu gostava de dizer sobre esta questão de ser fiador é o seguinte. Será que algum de nós, no seu perfeito juízo, passaria um cheque em branco a alguém para o poder descontar? Dificilmente nós pensaríamos, hoje em dia já não se usam muitos cheques, mas nós não o faríamos dessa maneira. Ou então empenhar a nossa palavra e dizer, olha, tu podes a partir de agora, Dário, usar a minha palavra para fazer seja o que for, dizer seja o que for. E, independentemente de eu saber o que é que tu vais dizer que eu disse, tu podes dizer o que for e citar o meu nome. Nenhum de nós na sua vida faz assim, mas é isso que um fiador está a fazer. Está a dizer, eu até ao montante de tal, estou-me a responsabilizar que aquela pessoa pague ou não pague. E hoje em dia ainda vamos mais longe, porque a dificuldade que as pessoas têm de aceder aos bens, essenciais ou não, não vamos discutir, é tanta que nós hoje já vemos o inverso. Tu deste o exemplo do filho que pede aos pais para ser fiador da casa. Mas há muitos casos em que os pais, para trocarem de casa, terem uma casa melhor, colocaram filhos mais novos que os pais podem um dia não estar cá e eles vão continuar a pagá-la. Isto se não houver seguros anexos e essas coisas todas. Portanto, hoje em dia é assim que nós estamos em relação às questões financeiras. A Bíblia diz-nos que isto retira a liberdade às pessoas. E é interessante que há um estudo que afirma que 75% das pessoas que são consignatárias ou são fiadoras vão acabar por assumir efetivamente a responsabilidade do pagamento das dívidas. Isto já quer dizer qualquer coisa dizer, sobre a responsabilidade. como o estudo não é citado, eu não pronuncio sobre ele. Mas é interessante que na literatura sapiental, em Provérbios 6:1-5, tu há pouquinho mencionavas, o autor chama-nos mesmo a procurar libertar-nos. Livra-te. Ele até faz a analogia como se fosse uma ratoeira. Uma ratoeira. Portanto, se em algum momento nós formos tentados nesta dimensão, a única coisa que nós devemos às pessoas é o amor. E o amor pode expressar de variadas formas. Na satisfação das necessidades, e nós temos até agências, estou-me a lembrar da ADRA, existem outras na sociedade que poderão fazer chegar alimentos, medicamentos, e atenção roupa. Que esta lição não fala sobre a questão de não emprestar. Claro, diz claro. para nós não nos endividarmos, que é diferente, para não ser fiador, mas não diz não emprestes. Podemos ajudar, não é? Aliás, a expectativa de Deus muitas vezes não é que nós não emprestemos, é que demos em caso de necessidade das pessoas. Esse que é o desafio que nos é feito. Não é? Até porque na cultura israelita era muito difícil nós encontrarmos esta situação de dívida. É verdade que existia, e por isso é que existia também o período dos 7 anos, não é? Para que fossem libertados das suas dívidas, mas estamos mais uma vez a falar da agricultura de subsistência, não é? O período de 7 anos é extraordinário. Quer dizer, haver um momento em que a terra respira e deixa de ser cultivada intensamente, em que as pessoas passam a ser livres quando já eram escravas e em que aquelas pessoas que eram prestamistas colocam a zero para poder libertar as pessoas para reiniciar. É um plano de Deus a procurar, pelo menos, se não a igualdade, um equilíbrio de 7 em 7 anos. E é uma prova extraordinária do cuidado que Deus tem com o povo e que deve servir para nós. Não estou a dizer o perdão de dívidas 7 em 7 anos, não é isso que está em causa, mas a ter o cuidado com a solidariedade, que é um aspecto que nos é aqui feito o apelo. É importante também, quando nós acedemos ao dinheiro, saber que essa fonte é justa, é honesta e não vem de nenhuma fonte duvidosa. É verdade que, e mais uma vez, poderão estar alguns jovens a assistir ao nosso itinerário,
Às vezes há jovens que precisam de estudar e não têm qualquer forma de se financiar, não é? Mas mesmo assim, uma vez mais, nós vamos encontrar princípios para que eles possam terminar os seus estudos e, sobretudo, que os pais os motivem a encontrar trabalhos que sejam úteis à sociedade e que possam depois encontrar trabalho e emprego. Porque há uma diferença, não é, entre trabalho e emprego. Porque às vezes nós encontramos alguns amigos da geração Y e Z que, na sua conceptualização, querem encontrar trabalhos que depois não são práticos. E depois têm dívida acumulada e não vão conseguir resolver o seu problema. Nós estamos mesmo a chegar ao final. Nós temos aqui também um pensamento do Espírito de Profecia. A senhora Ellen White disse em determinada ocasião, falando sobre os débitos, que decidi não incorrer noutro débito. Quer isto dizer que ela já tinha experimentado o que era dever aos bancos, não é? E no século XIX nós estamos a falar de agricultura de subsistência, mas o sistema financeiro estava a introduzir-se progressivamente. E ela sentiu o peso do que é dever. Aliás, às vezes há muitos problemas do foro psicológico e até físico que está relacionado exatamente com as nossas dívidas. Quando nós não conseguimos resolver as dívidas, nós podemos ficar literalmente doentes. E ela tem este conselho. Se possível até, neguem o vosso gosto, neguem a condescendência com o apetite. Se calhar não der para comer todos os dias fora, olha, um dia de festa, um fim de semana, não é? E economizem o vosso dinheiro. Há pessoas que estão num buraco muito complicado, mas mesmo assim nós vamos encontrar sabedoria de Deus para resolver este quadro. Paulo, nós chegamos ao nosso final, haveria aqui ainda muito mais para debater, mas o nosso tempo é curto e nesta primeira edição foi muito bom a tua colaboração, a tua contribuição. Eu que agradeço, obrigado, António. Obrigado. E que tudo bem para os próximos programas também. Obrigado. Dirijo-me agora aos nossos telespectadores lá em casa, peçam sabedoria a Deus. E Ele vai ajudar-vos na implementação de princípios de sabedoria de uma forma responsável. O programa Visão regressa na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.